Olá, você já se perguntou como os anestésicos funcionam? Por que isso deixa as pessoas inconscientes por um curto período de tempo, mas não leva as pessoas ao sono eterno? Se você está interessado neste tópico, então vamos aprender com conhecimentos interessantes neste vídeo. Primeiro, vamos voltar um pouco. Centenas de anos atrás, a cirurgia no corpo humano era extremamente difícil e perigosa. Devido ao conhecimento limitado da fisiopatologia da época, as técnicas cirúrgicas nada mais eram do que segurar uma faca e fazer uma incisão no abdômen. Além disso, não é fácil manusear a incisão para que não infeccione com insetos, o que é realmente impossível de fazer por causa do que é uma infecção. Não sabia disso então, mas mesmo que os dois problemas acima sejam resolvidos, ainda há uma questão extremamente importante que é como tornar o paciente sem dor quando o médico opera. Você apenas tenta imaginar onde um espinho espetado no pé da pedra, um pouco de pele ao cortar carne também é muito doloroso. Bem aqui, dissecando um corpo humano sem anestesia, nem mesmo um deus aguentaria. No entanto, é interessante que ainda existam muitas cirurgias históricas realizadas apesar das dificuldades acima. Você consegue adivinhar como eles fizeram o paciente não sentir dor? Deve-se dizer que os médicos daquela época eram muito criativos ao usar os seguintes métodos de alívio da dor. A primeira é permitir que as pessoas fiquem bêbadas ou façam jogos de ópio para ficarem chapadas. Parece muito interessante, não é? Porém, não parando por aí, muitos médicos também marinaram os membros do paciente no gelo para perder a sensação. O mais surpreendente, até pegaram uma tora e bateram na cabeça do paciente para deixá-lo inconsciente, ou estrangulado para dormir até o coma parar de respirar. Bem, parece que esses são os primeiros anestésicos da humanidade, certo? E isso às vezes é eficaz, mas às vezes é um pouco demais para tornar a cirurgia um sucesso. O médico só precisa organizar o funeral do paciente. Foi só em 1846 que um dentista de Boston pesquisou, descobriu e publicou um anestésico milagroso na época chamado éter. Éter é um grupo de substâncias químicas com a mesma estrutura do átomo de oxigênio, ligado a dois grupos alquil. Na verdade, ET foi um milagre na época, mas a cirurgia ficou muito fácil. Quantas vidas foram salvas. E muito em breve, em ET, muitos anestésicos mais eficazes e seguros foram descobertos. Além disso, a ciência também pode produzir anestésicos, o que significa perder a sensibilidade em uma determinada parte do corpo que requer cirurgia, em vez de colocar todo o corpo em coma. Apesar dos dias modernos, ainda não existe um anestésico perfeito. Porque a anestesia, embora segura, às vezes ainda traz complicações extremamente perigosas quando usada inadequadamente, porque durante a anestesia o corpo enfraquece e alguns órgãos não funcionam mais adequadamente, especialmente o sistema respiratório e o sistema circulatório. Ici, la frontière entre le coma et le sommeil éternel devient très étroite. Bien que l'anesthésie soit maintenant assez courante et généralement sans danger, il existe encore de nombreux cas de décès ou de paralisia après l'anesthésie, em particulier em casos de surdosagem. A anestesia agora tem muitos tipos e muitos usos diferentes. Alguns precisam apenas cheirar, outros precisam ser injetados porque usar a dose errada e o anestésico impróprio é extremamente perigoso. Portanto, os anestésicos não são vendidos livremente no mercado, e você só pode comprá-los quando prescritos por um médico. No entanto, é estranho que narcóticos e afrodisíacos para as pessoas praticarem atos depravados e ilegais sejam vendidos e anunciados de forma imparcial no mercado. Muitos casos de estupro ocorreram. Quando os perpetradores usam essas drogas, a venda pública deveria ser bem conhecida e facilmente administrada pelas autoridades, mas de alguma forma ainda está inundando a internet. Quanto ao funcionamento do anestésico, de fato, até agora os cientistas não entenderam totalmente seu mecanismo, eles só podem fazer suposições com base nos dados estudados e ter duas hipóteses principais, como segue. Um deles é o mecanismo físico-químico. Segundo essa teoria, verifica-se que a solubilidade dos fármacos em lipídios celulares está intimamente relacionada ao efeito anestésico, deduzindo-se assim que os fármacos lipossolúveis alongam ainda mais a membrana celular. A reação à proteína muda dentro da célula, fazendo com que os neurotransmissores sejam alterados no cérebro e levando ao coma. O segundo são os mecanismos fisiológicos, bioquímicos e neurológicos. Acredita-se que os anestésicos atuem nos receptores que reduzem a absorção de C2+, levando a uma diminuição na liberação de neurotransmissores, mas uma diminuição dos neurotransmissores reduz a transmissão de sinais que afetam o sistema nervoso central.
Essas são duas suposições dos cientistas. Os detalhes de como o anestésico funciona estão sendo estudados pelos cientistas, e quando os resultados estiverem disponíveis, eles dirão a você. Obrigado a todos por assistirem o vídeo. Olá e até breve!